Está no ar o podcast Start Mind, o podcast de negócios mais descomplicado do Brasil. Eu sou Matheus Augusto, host do podcast, e estou aqui com o Kelsen, também host. Tudo bem com vocês? Bora para esse episódio que vai ser fantástico e a gente vai aprender muitos insights aqui poderosos, então fica ligado o episódio inteiro. Maravilha! E o episódio de hoje, galera, a gente vai falar sobre uma das dores que é talvez uma das principais dos empreendedores, né? Que é como criar momentos inesquecíveis para os seus clientes, né? E aí, Kelsen, eu te pergunto, cara, hoje você acha que as pessoas, os empreendedores, as pessoas que têm seu próprio negócio, elas têm a maior dor de trazer clientes ou de deixar esse cliente mais tempo dentro desse negócio, cara? Com certeza, eu acho que é deixar o cliente mais tempo, fidelizar ele mesmo, porque a concorrência ela é alta em todos os mercados. Exatamente. Então, a gente tem um desafio de aumentar o LTV, né, dentro do nosso negócio, o Lifetime Value, que é o tempo desse cliente dentro do seu ecossistema que volta a fazer negócios com você. E a gente trouxe uma convidada muito especial para falar sobre isso, uma convidada que está aí no mercado, no comando de uma empresa que proporciona experiências únicas e inesquecíveis para os seus clientes. Ela já está há 6 anos no mercado e já realizou mais de 3 mil eventos com a produção de personagens vivos. Sejam muito bem-vinda, Paola. Aê! Obrigada. Olá, pessoal. Tudo isso pela segunda vez, né? Com vergonha, mas vamos lá. Para quem não sabe, só falando, a gente gravou esse podcast antes e ele não foi pro ar. Mas agora a gente está tendo a oportunidade de regravar de novo. A gente agradece de Muito novo obrigado, a Paola por estar Paola. vindo aqui. Tamo junto. Vai ser sensacional. E aí a Paola, ela é especialista em criar experiências inesquecíveis nos clientes delas, né? E aí, Paola, conta pra gente como que isso surgiu, quão isso é importante para você dentro do seu negócio. Bom, eu comecei quando eu tinha 17 anos e a princípio não era de fato para se tornar um negócio, né? Eu acho que a maioria das pessoas que empreendem assim, elas querem começar a ver como que é, conhecer o mercado. E, aos poucos, né, quando eu fui criando, né, um posicionamento na internet, as pessoas foram conhecendo mais e eu vi que realmente era o que eu queria fazer, então eu resolvi empreender. Conheci esse mercado através de uma outra empresa, nesse mesmo ramo, não deu muito certo lá e resolvi fazer por conta própria. Maravilha. A gente falou um pouco sobre alguns números aqui da sua empresa, né, a Realize, 6 anos no mercado. Sim. E mais de 3 mil eventos. Acho que esse número já até passou um pouco, né? Já passou. Atualiza pra gente um pouco dos big numbers, os grandes números aí da Realize. Quantos colaboradores você tem hoje? Hoje, a Realize Produções, né, na sede da empresa, nós somos, ao todo, 4 pessoas. Né? Essas pessoas ficam no marketing, na organização, na logística, no atendimento. E atores, nós temos 45 pessoas que atuam aí com a gente, fazendo essa magia acontecer nas festas. Ou seja, é uma equipe bem grande, né? Isso, é uma equipe bem grande, pessoal super animado, amam muito trabalhar comigo, inclusive amo todos. E a gente faz muito eventos, né? No final de semana, a gente tem uma média aí de 20 festas, num dia a gente já fez, num final de semana todo já chegamos aí a quase 40 festas, então é bastante coisa aí que a gente tem feito ultimamente. Me surgiu uma dúvida aqui agora. Qual que foi o ano que você fez mais evento? É esse atual? Como que tá isso Foi aí? do ano anterior, né? Ano anterior? Apesar de, assim, o início do ano até hoje, a gente fez mais do que o ano passado. Provavelmente, esse ano vai ser bem mais do que o ano passado. Mas, ano passado foi um ano que, assim, bombou, sabe? A Realize, a gente foi 500 eventos no ano. A gente fez bastante eventos. Entendi. Então, foi um ano que mais 500... talvez eu esteja errando o cálculo, mas a gente fez bastante eventos. Ano passado foi o ano que mais, acho que pela pandemia ter acabado, a gente conseguiu, né, oficializar de fato os eventos, começamos a promover alguns eventos maiores, então isso aí deu bastante resultado, né? A gente conseguiu fazer muitas festas. Perfeito. E aí, Paola, conta pra gente um pouco qual é o modelo de negócio da Realize, como que vocês ganham dinheiro, como fatura a Realize? Então, a Realize Produções ela é uma empresa especializada em eventos infantis, onde nós atuamos em escola, lojas, eventos corporativos e vários tipos de evento para crianças. Então, seja um teatro na escola, um aniversário, a Realize Produções ela atua, né, fazendo toda essa produção com os personagens.
Então, esse que é o nosso mercado, né? São os eventos para as crianças. Uhum. E aí, quando a gente fala de modelo de negócio, eu costumo até falar que, para uma empresa dar certo, ela precisa ter duas coisas. Modelo de negócio e vendas, né? Existem vários outros pilares para acontecer uma empresa, só que esses dois é muito importante, porque sem isso, a empresa não fatura. E se ela não fatura, consequentemente, uma hora ou outra, ela vai acabar quebrando, né? E aí, aqui a gente fala de modelo de negócio, de fato, como é a precificação do seu produto, né? Como é o formato que você ganha. Tem mais de um formato? Vamos supor, você cobra por evento, você cobra por hora, você cobra... Então, Legal assim, esse ponto. É legal porque talvez às vezes isso fica meio nebuloso na cabeça das pessoas, porque você precisa ter claro como a sua empresa ganha dinheiro, né? Para você criar novas formas de ganhar dinheiro e, é claro, a venda, que é o ponto forte de toda a empresa, né? Sim. Hoje, assim, diferente de produtos, né, o meu trabalho é uma prestação de serviço. Então, todo serviço ele é um orçamento personalizado. É claro que a gente costuma ter pacotes padrão, por exemplo, para aniversários infantis. A gente tem o preço, a média do orçamento, mas, por ser uma prestação de serviço, a gente precisa fazer esse orçamento mais exclusivo, porque a gente considera a distância, a quantidade de personagem. Então, assim, os orçamentos eles podem variar muito de acordo com a necessidade do cliente. Eu preciso de uma estrutura para fazer uma apresentação grande no aniversário da minha filha. Já não vai ser a mesma coisa do que uma outra pessoa só quer uma presença VIP, algo mais simples. Então, os nossos orçamentos eles são todos personalizados. E, além das festas infantis, a gente também faz os espetáculos, que também são orçamentos mais especializados, né? Mais específicos mesmo para cada tipo de evento que a gente vai fazer e quantidade de personagens. Maravilha. Fantástico. Agora eu quero saber como começou isso tudo mesmo, no detalhe, lá No atrás, como a pequena Paola já pensava nisso quando era criança, como foi A história da Paola. história da Paola e conectando a história da Realize. Sim. Quando eu era criança, eu não sonhava com isso, né? Não conhecia. Eu até comentei com vocês que, desde criança, o meu maior sonho sempre foi ser rica. Eu sempre tive esse sonho, assim. Não é ganância, é sonho. Eu sempre sonhei, eu gosto de dinheiro, eu gosto disso. E, é claro, né, junto a isso, eu sempre tive uma ligação muito forte com crianças, né? Eu lembro de, na igreja, eu ser líder das crianças e eu era uma criança, né? Então, assim, eu sempre gostei de estar ali inspirando as pessoas, ajudando as pessoas. E por mais que incrível que pareça, né, às vezes a gente fica assim, qual que é o meu propósito? O que eu quero? O que eu tenho que fazer no mundo? E, às vezes, o propósito está do seu lado e você não percebe. Eu não percebi isso, né? Eu sempre cresci, desde pequena até adolescência, sempre estive ligada a esses movimentos teatrais com para crianças, e eu sempre questionava, né? Nossa, mas como que eu vou... O que eu tenho que fazer? Né? Claro que, em algum momento, eu pensei em fazer uma faculdade, mas foi mais no sentido, assim... tem que fazer, as pessoas foram me induzindo. Até que eu tive uma oportunidade, né? Já trabalhei em vários lugares. Meu primeiro trabalho eu tinha 12 anos. Trabalhei com meu avô vendendo queijo. Meu avô agora está no céu. E meu pai está assumindo a loja. Então, lá foi meu primeiro trabalho, onde eu tive contato direto com o cliente, de conversar. Anos? 12 anos. E como foi a experiência, assim, adolescente, já trabalhar com o público, ter que lidar? Eu e minha irmã, eu tenho uma irmã gêmea, para quem não conhece. Fiquei sabendo disso depois, tá? Maiara linda, sabia. maravilhosa. Igual eu, inclusive. Mas eu e ela, né? Era sempre nós duas muito juntas. Era muita briga, mas eu e minha irmã, a gente sempre foi muito unida. Então, assim, a gente precisou amadurecer um pouco mais cedo, né? Devido a situações familiares mesmo. Minha mãe precisou cuidar da minha avó, enfim. Então, eu e ela precisou ter esse amadurecimento muito mais rápido. Então, assim, a gente teve um contato muito direto, assim, com o trabalho, sabe? De ver meu avô sempre trabalhando, meu pai sempre trabalhando. A gente sempre gostou de fazer companhia, de ir junto. Então, a gente sempre foi uma companhia para eles. Até que um dia meu avô precisou, né, que eu ajudasse ele lá. E eu adorava ficar no caixa, calculadora, somando, entregando troco. Eu sempre quis ajudar. A parte mais complicada, né? Eu também acho, cara. Não, mas era complicado, eu só queria o dinheiro mesmo. Você não tinha uma pressão ali das pessoas, tipo assim, vai, agiliza aí? Então, eu, assim,
Tinha, mas eu gostava disso, sabe? Então era uma coisa assim, tinha pressão, mas eu gostava de estar ali, eu gostava de vender, de me sentir útil lá com meu avô. Depois eu comecei a fazer outras coisas lá dentro da loja, e aí eu saí dessa loja, fui trabalhar em outra loja, uma loja de presente. Então aprendi a embalar presente, sei fazer muitos embrulhos de presente até hoje. E depois disso, comecei a trabalhar na prefeitura. Né? Mas, assim, na escola vendia bombom. Eu acho que essa coisa de empreendedor, acho que as pessoas crescem um pouco com isso na veia, né? Quer vender doce, quer vender brinco. Meninas, a gente sempre... Toda menina que é empreendedora, criança, ela quer vender tudo. Ela quer eu acho desenho, a gente vende. Eu acho que eu já fiz essa reflexão, que se eu tiver feito, vocês vão escutar de novo. Mas é porque é muito legal, porque, assim, na minha família, por exemplo, eu não tinha ninguém de exemplo que empreendia. Então, para mim, o caminho correto era estudar, arrumar um emprego, entrar na faculdade, né? O caminho tradicional que a gente pensa. E como é diferente ver pessoas que cresceram com alguém na família já empreendendo, é diferente, porque o natural se torna empreender, né? Exatamente. Então, é muito legal essa relação, porque você já foi lá pro negócio do seu avô, já começou cedo até essa vontade de empreender, sendo que para mim foi muito tarde. Foi quando eu entendi que o caminho tradicional ia me dar resultados tradicionais, né? E não era o que eu queria. Então, é muito importante ver essa relação e o que a gente precisa mudar no nosso pensamento. Se você tem, né, dentro da sua família pessoas que só seguiram um caminho, né, normal de arrumar um emprego e que você quer ter um resultado acima da média, você tem que fazer coisas acima da média. E é muito interessante ver essa relação na sua vivência, né, Paula? Sim. Não, e é muitas histórias nessa loja vendendo queijo, gente. É muito engraçado. Mas depois disso, eu comecei a trabalhar na prefeitura, né? Eu tinha aí os meus 15, 16 anos já. E foi quando eu amadureci um pouco mais, porque eu já estava no ensino médio, então eu já estava sabendo que a vida adulta já estava chegando. E foi uma experiência muito boa. Nesse tempo que eu estive na prefeitura, eu era estagiária lá. E eu estava estudando e um rapaz me conheceu na igreja mesmo, eu estava fazendo uma apresentação. Né, ele e a esposa dele, eles me conheceram, viram que eu fiz essa apresentação lá e me convidou para conhecer esse mercado de festas. A princípio, eu achei muito estranho. Como assim vou trabalhar vestida de personagem? O que é isso? Vão me levar para Turquia? Qual foi o primeiro personagem que você fez? Moana. É a Moana oficial até hoje? Até hoje. Inclusive, daqui a pouco... Da região também, né? Daqui a pouco eu tenho o evento de Moana, me encontrem lá. Uau! Apesar que vocês vão ver depois, né? Mas, enfim. Vai ver depois. E aí ele me convidou, eu falei, gente, esse cara vai me levar pra Turquia, que medo. Como assim? Trabalhar de fantasiado, né? O preconceito veio, mas até que eu fui conhecendo, eu falei, gente, que legal. Muito parecido com o que eu faço, né? Nos trabalhos voluntários, nos trabalhos voluntários e tudo. E muito legal, me despertou muito, assim, eu sou muito curiosa. Então, assim, quando eu fui adolescente, tudo, eu não tinha, assim, um sonho, antes de conhecer, né, esse mercado, eu não tinha uma vontade de querer crescer num ramo específico. Eu queria vender, eu queria ser vendedora, eu queria ganhar dinheiro, eu queria fazer dinheiro. Então, assim, eu não tinha tanto, assim, uma visão clara de futuro. Até que eu conheci esse mercado e falei, nossa, senti muito que era de Deus para mim. E se tem algum jeito de prosperar, que seja trabalhando com isso. Nesse momento, você já identificou que essa área era um solo fértil para você investir ou ainda não? A princípio, não. Eu estava fazendo mais por lazer, porque eu ainda trabalhava né, em outro lugar. Mas, com o tempo, eu fui percebendo, eu fui gostando, eu fui me identificando. E foi, assim, com a prova social mesmo, que eu descobri que despertou. Não, realmente vou ter que levar isso mais a sério. Depois de um evento específico que eu fiz, que eu senti essa chama de, nossa, eu preciso ir mais a fundo. E as pessoas começaram a procurar, você tem outro personagem, o que mais você faz? E isso foi me dando mais vontade de querer crescer. Comecei a estudar muito, comecei a participar até de grupos de empreendedores para aprender com algumas pessoas maiores. E, assim, foi algo que foi um divisor de águas para mim, descobrir isso, sabe? Não me vejo fazendo... coisas além disso. Falo no sentido, assim, para o público infantil, né? Eu tenho vontade de ter outros empreendimentos, mas, assim, que seja sempre voltado para esse público, eu acredito que seja meu propósito, né? Eu estou aqui para isso e vou fazer isso, sabe? Quando você começou ali, as pessoas procuravam você pela Moana, tipo assim, vem fazer uma festa do meu filho aqui. Sim. Como que era essa...
Nas redes relação. sociais foi quando eu comecei, eu comecei já divulgando muito nas redes sociais. E eu já cheguei a fazer festa de circo e a Moana estava lá. Porque o pessoal Uau. gostou da Moana, né? Era um cosplay que eu tinha feito para essa outra empresa, mas era meu. E por não ter dado certo, né, nela, ela acabou encerrando, eu quis continuar. Então, as pessoas começaram a ver nas minhas redes sociais. Era um tema que estava muito em alta naquela época. Tinha acabado de lançar. Então, todo mundo ficou assim, nossa, ela é idêntica, ela é idêntica. E eu comecei a gostar disso, sabe? E ver as crianças falando, né, que eu era de verdade. E isso foi me deixando louca. Eu falei, meu Deus, eu quero. Mas eu sempre... tudo que eu faço, eu sempre gosto muito de pensar grande, sabe? Então, assim, não me acomodei só na Moana. Conheço pessoas que começaram junto comigo, que até hoje só um personagem. Mas não, hoje na Realize nós temos mais de 300 opções de personagens. Eu mesmo faço só 5 personagens. Atualmente, o que eu mais... Detalhe só. Mas, assim, atualmente o que eu mais faço são só 3 personagens mesmo, porque como o nosso trabalho, o cliente ele contrata a pessoa, não o tema, então existe uma demanda reprimida nisso, né? Por exemplo, Moana, eu consigo fazer umas 3 ou 4, no máximo, festas em um único dia. Uhum. Então, se a pessoa me pedir de Moana, e eu tiver um horário reservado, eu não consigo fazer outro, né? Só uma pessoa só, não tem como. Então, é isso. E como que você pensa, nesse cenário todo, em aumentar a escala do seu negócio? Pô, é contratar pessoas parecidas comigo? Enfim. Preparar elas para sua equipe? Sim, Como é que é? sim. Moana é um único tema que a gente não tem várias pessoas que fazem ele. Mas não é nem, assim... Hoje a gente, inclusive, está selecionando pessoas que se pareçam comigo. Porque, assim, é mais fácil... a Moana, ela não é um perfil muito difícil de encontrar, né? Mas, por ser eu sou um pouco mais exigente, sabe? Uhum. Então, assim, eu prefiro procurar algumas pessoas com semelhanças a mim, que eu consigo fazer a produção nela, né? Mas não era uma prioridade até então por isso que sempre foi eu. Na verdade, era a minha irmã gêmea, ela me ajudou muito no início da minha empresa. Então, assim, a gente já chegou a fazer 6 festas em um dia. Um dia eu fiz 3 e ela 3. Então, assim, num dia teve 6 ela também Moana. faz? Ela fez no início da empresa. Hoje não mais? Hoje não mais. Minha irmã, hoje, ela é fotógrafa de parto. Inclusive, hoje ela estava fazendo um parto e eu fiquei assim, meu Deus, que medo. Caraca, eu quero que trazer ela aqui também. É um assunto Nicho novo, né? diferente. Diferente. Minha irmã, ela, assim, é incrível. O trabalho dela é muito diferenciado, só que, infelizmente, ela é de São Paulo. Ela é de São Ela é Paulo. de São Paulo. Não, mas a gente vai traz até ela, ela. exatamente. A gente Não, paga um cachê. Isso, paga o avião, É isso hospedagem aí. que ela vem. Então, ela, assim, ela me ajudava, mas não era o que ela queria seguir, não. A vontade dela é essa missão Ela só te mesmo. dava um apoio Ela mesmo. me dava um apoio, assim como meu pai me dava um apoio, minha mãe no início também me ajudou muito. Assim, era a minha rede de apoio ali, né, naquele momento. Pegando esse gancho dos seus pais, eles acreditavam nesse sonho, nesse projeto, quando você montou a sua empresa. Como que foi isso pra eles? Olha, minha Chamaram mãe... de louca? Minha mãe vai me xingar, que ela não gosta que eu falo, não. Mas ela não gostava. Assim, não é que não gostava. Por eu não ter tido uma experiência muito boa nesse mercado no início, meus pais ficaram muito apreensivos de deixar eu solta nisso, sabe? Porque eu tive uma experiência negativa. Eles também, de empreendimento, também tinham a experiência deles. Então, assim, não mexe com isso não vai dar certo. Rola essa coisa, mas eu sei que é um meio de proteção que os pais têm. Né? Não desrespeitei, mas eu fui bem igual a Moana, de seguir a intuição e ir fundo no... Seu chamado. Eu segui isso porque era algo que eu queria. Eu sentia muito que tinha que ser feito, né? Que eu tinha que fazer isso. Então, no início, para eles sempre ficaram comigo. Meu pai sempre me levava nos eventos, minha mãe também me acompanhava, mas não era algo que eles queriam para mim. Sabe? Eles não, assim, nossa, eu quero que você cresça nisso. Não, porque a gente tinha essa experiência ruim. Então, eles ficavam um pouco com medo. Mas depois, né, eles começaram a ver os resultados, começaram a ver inúmeras coisas que aconteceu, tanto que isso mudou a minha vida, mudou a vida da minha família mesmo. Então, não tem como, sabe, contra isso. Hoje, inclusive, meu pai trabalha comigo e minha mãe também trabalha comigo. Então, assim,
Porque antes era uma ajuda, né? Agora eles trabalham mesmo. Minhas irmãs trabalham, eu tenho outras irmãs também, elas trabalham comigo. Então, assim, as pessoas começaram a ver depois, sabe? O início, as pessoas ficam assim, não vai dar muito certo, é só uma festinha ali. Mas aí começaram a ver que realmente era um negócio, né? Eu não tô brincando de fazer festa, eu tô fazendo festa. E quando que você mesmo identificou, pô, isso aqui é um negócio para mim? Não sou mais só a Moana, eu vou criar a Realize. Quando que foi esse start? A estrutura da empresa, Matheus? Eu falo que assim, ela fazia o papel de Moana, pelo que eu entendi, sim. né? Antes de criar a Realize. E aí depois a Realize virou um negócio e eu queria entender como foi essa conexão. Tudo foi muito rápido, assim. No mesmo ano, teve essa alavancada, sabe? Eu comecei, quis dar um nome. Identifiquei com esse nome. Na verdade, esse nome era já de um projeto que eu tinha desejo de fazer. Então, esse nome era muito comigo. Então, eu falei assim, vou, né, fazendo muitas festas, tendo um fluxo de bastante festas. Eu falei, não, eu vou montar uma empresa, a empresa Realize tem a Moana. Então, assim, a empresa começou só comigo mesmo. E foi no decorrer do tempo mesmo, com as pessoas procurando outros temas, que eu decidi assim mesmo. Uma cliente, ela me pediu 5 princesas. E eu só tinha eu, de Moana. Mas ela não queria Moana. Ela queria as 5 princesas clássicas. E aí eu falei, tenho, claro que eu vou te atender agora. Dei um jeito de comprar, eu já estava juntando. Cara, isso é muito bom. Eu já estava juntando meu dinheiro. Veio a oportunidade, você agarrou. Não, eu não, assim, eu lembro até hoje dessa festa, porque era tudo muito simples. Eu fiz, assim, os sapatos de todas, era meu sapato, era coisa minha, da minha casa. Os vestidos eu comprei usado mesmo, as perucas eu mesma estilizei, eu mesmo fiz o penteado. Era tudo muito simples, mas tinha muito amor ali, então, assim, foi incrível. Então, assim, quando essa cliente me pediu, né, eu já estava sentindo essa vontade de crescer nos eventos, né? Já estava vendo que era algo muito profissional, estava sentindo que era algo que realmente já estava escrito que ia dar certo. Mas aí essa cliente veio e me pediu 5 princesas. Ela falou, você tem? Eu falei, não, mas a gente vai ter. Eu vou dar um jeito. E eu consegui produzir. A gente fez a festa dela e, bum. Se eu tenho 5 princesas, eu tenho heróis. E aí começaram, você tem heróis? Você tem Homem-Aranha? Então foi a partir dessa cliente que você começou a estruturar. Sim. E é legal porque eu nunca verbalizei isso. Tô fazendo isso agora aqui. Uau. Porque, assim, muita coisa... Exclusivo. Exclusivo. Mas, assim, é claro que as pessoas mais próximas, elas sabem, né? Assim, foi o meu maior evento até então, né? Naquela época. Mas, assim, é tanta experiência que eu já tive, é tanta coisa que eu já vivi, que... às vezes é difícil para parar e pensar, mas foi uma lembrança muito boa, inclusive, de lembrar dessa festa. Cara, que legal. Eu não sei se vocês já ouviram essa comparação. Um cara, ele tava levando um aquário de peixes de uma cidade para outra. Só que toda vez que ele chegava no destino, todos os peixes estavam mortos. E ele, caramba, o que tá acontecendo? Qual que é o problema? Qual que é o problema e tal? Aí ele chegou... E o cara falou assim, cara, coloca um filhote de tubarão aí dentro. Cara, você tá louco? Ele vai comer todo mundo e tal, vai comer os peixes tudo, vai chegar morto de todo jeito. Ele coloca. Aí ele colocou, e quando ele chegou, tinha morrido 2, 3, o resto estava tudo vivo. Por quê? Porque a necessidade de se manter vivo, né, fez ele chegar lá e todo mundo tá vivo no final. Então é legal porque, assim, você... Não planejou, pô, eu vou fazer as princesas aqui, vou incluir cada uma no meu catálogo e colocar pra galera. Não, foi a necessidade. Você tem? Não, mas eu vou ter. Então vamos embora. Não, eu sou muito assim. Até que hoje, né, com experiência, estudando e tudo, eu vejo a importância do planejamento, né? Porque assim, eu sempre fui muito executora. Tô pensando, não, tô fazendo. Eu era muito assim. Até hoje eu ainda sou, né? Meu namorado puxa minha orelha. Porque é importante ter esse planejamento, né? Hoje, a empresa tem muitos processos, então a gente planeja muita coisa. Mas no início, eu não queria planejar, eu queria fazer, sabe? Eu sentia que se eu fizesse... Tem até uma frase, né? Tem poder quem age. Não sei quem fala, mas existe essa frase. E é isso, né? Eu gostava de agir, eu gostava de executar. Então, tudo... eu queria fazer. Se a pessoa me pedisse, você tem o Hulk, por exemplo. Aí, eu não tinha o Hulk e não tinha como eu comprar. E aí, eu comecei a terceirizar, que foi algo que também ajudou a Realize muito a crescer e é algo que eu faço até hoje. Então, assim, existem infinitas possibilidades de realizar o sonho, né, da criança. Se eu não tenho personagem, eu tenho
fornecedores que eu terceirizo a equipe. Eu preciso de 10 robôs de LED para o meu casamento. Eu vou conseguir esses 10 robôs de LED por causa disso, né? Porque eu tenho esses contatos, eu consigo terceirizar. Eu tenho uma equipe muito grande de fornecedores, de pessoas que estão sempre à disposição para servir junto comigo. Né? Como que você criou essa rede de networking aí? Indo atrás mesmo. Indo atrás? Indo atrás, porta a porta, perguntando. E igual eu falei, eu sou muito curiosa, eu sempre quis saber. Não são todas as empresas que dão essa abertura. Inclusive, quando eu comecei, muitas assim não gostaram, acharam ruim. Por quê? Antes de eu empreender em si, na Realize, eu saí dessa empresa, mas eu comecei a fazer... algumas empresas me terceirizavam. Então, assim, uma empresa de BH, ela pedia para eu prestar esse serviço para ela. Então, assim, muitas pessoas começaram a me conhecer. Só que quando eu decidi fechar essa possibilidade, eu falei, não, Moana, não dá para eu fazer para mais pessoas, vou fazer só para mim. Então, essas pessoas não gostaram disso. Você vai arrepender de querer abrir empresa, de não querer fazer para uma empresa só. Tentaram destruir seu sonho. Não, vários, assim. E são pessoas que hoje eu vejo, as pessoas continuam na mesma. E se eu tivesse seguido esse conselho delas, eu não teria nem a Realize e nem estaria trabalhando para elas. Então, assim... Eu sempre quis executar, fazer o que eu estava com vontade de fazer. É claro, sendo mais racional do que sentimental, porque algumas pessoas acham que é um trabalho fácil, mas não é um trabalho fácil. A gente trabalha brincando, mas nada é brincadeira. É uma responsabilidade muito séria, muito grande, porque a gente está lidando com o sonho das pessoas, né? Então, assim, não existe possibilidade de eu furar. Nunca aconteceu de eu furar, nunca aconteceu nada... que eu não conseguisse realizar esse sonho do cliente, sabe? Perfeito. Eu queria entrar um pouco agora mais no técnico da empresa, tá? Assim, hoje quando você... eu queria entender o processo, desde quando você recebe a demanda da festa até você chegar e atender. Então, quais são os processos hoje, assim, para dar de exemplo também de como foi essa construção? Do início, como era, e como é hoje a Realize já bem estruturada? Eu, assim, diferente de outras empresas desse mercado, eu valorizo muito ter equipe. Muitas empresas gostam só de ficar terceirizando, sabe? Estou precisando de uma atriz específica, então eu vou só selecionar uma menina qualquer aqui que tem perfil e coloco. Não, eu gosto de ter equipe. Eu gosto de ter as pessoas que são exclusivas para mim, mesmo sendo um trabalho freelancer, mas todos eles, sem eu exigir, mas é mais assim, as pessoas compram a ideia, o sonho, né? Então, assim, eu gosto de ter minha equipe. Então, eu treino essas pessoas, né? A gente tem o nosso estilo exclusivo de treinamento, então a gente treina essas pessoas, capacita essas pessoas. E quando o cliente chega até mim, né, a nossa vendedora, ela fecha a festa, né, combina com o cliente todos os detalhes, como que ela vai querer fazer. A gente dá sugestão também, porque esse tema princesas, por exemplo, a mãe sabe as princesas favoritas da criança e a gente ajuda ela a escolher. Ela pergunta, eu quero algo mais musical. Qual princesa que você tem aí que as músicas são mais bonitas, são mais alegres? Então, assim, a gente bate muito papo, é um atendimento muito humanizado. Então, a gente conversa muito com os clientes para entender a ideia. Descobrindo a necessidade dele mesmo. A gente dá muito ouvido para ele, sabe? A gente, inclusive, já fez tema igual. O tema é circo. Circo tem infinitas possibilidades de você fazer uma animação nesse tema. Desde uma pessoa fazendo malabarismo a uma bailarina animais recepcionando. Também, né? Ou não? Acho que animais não mais. Não mais? Não, mas talvez de mentirinha, um leãozinho, um elefantinho. A gente já fez com um leão. Muito legal o leãozinho de circo. Então, assim... A gente gosta de conversar, a gente gosta de buscar entender, ver qual que é a necessidade dele. Então, tem muita coisa por trás. Então, tem essa questão de treinar a equipe. Então, o cliente fechou o tema, a gente escala para os atores, né? A gente passa para eles a agenda e vem a produção. Tem muitos personagens que são exclusivos nossos, que não são de temas de desenhos e filmes. Circo mesmo é um tema muito bom de exemplo, porque não tem filme circo. Né? Pode até existir algum, mas assim, não é personagens que dá para você copiar em si. Uhum. Então, a gente cria a cliente igual o Circo Rosa, que é um tema muito feito para aniversário de 1 aninho de menina. A cliente ela me solicita, né? Eu quero personagens do Circo Rosa. Então, a gente cria animadores com maquiagem artística e cria umas performances bem divertidas
para atender ela na festa dela, que é temática. Ah, meu tema é astronauta. Não tem um filme astronauta, então a gente cria um astronauta para chegar, fazer uma apresentação, uma interação bem divertida. Ah, meu tema é fazendinha. Então a gente vai levar uma vaquinha, uma galinha, um porquinho, esses personagens para fazer essa animação na festa. E depois, né, se não for um tema que a gente tem esse processo criativo, onde a gente pede um pouco de tempo, manda para o cliente, né, uma aprovação desse tema e até chegar à festa, né? E para chegar na festa também é um percurso, né? Os meninos precisam chegar na empresa, se organizar. A gente tem um padrão de maquiagem, tudo é muito padronizado, sabe? Porque mesmo a gente sabendo que o cliente ele contrata pessoas, pode ser que a pessoa que ele viu a primeiro momento não esteja disponível. E para eu oferecer outra pessoa, ela tem que estar pelo menos no mesmo nível, no mesmo padrão. Hoje na Realize vai ter sim meninas que são muito mais experientes, mas o padrão de executar lá na hora é o mesmo. Você acha que o padrão é essencial para o sucesso? Total. No meu mercado tem que ser padronizado. Inclusive, antes no início, as pessoas, eu quero você de Bela, eu quero você de Elsa, eu quero você. Por quê? Porque eles viam a única referência que era eu. Não, eu quero você porque você é muito boa. As pessoas nem importavam muito com eu não parecer. Mas por eles saberem que, nossa, eu era muito boa no que eu fazia, eles queriam eu. Então, o que eu fiz? Resumindo, né? As meninas tinham que me copiar para eles conseguirem também fazer um trabalho bem feito e atender o cliente. E aí, consequentemente, você criou um método Sim. de como atender no Era modelo isso que eu ia falar. Paola, né? Sim. E aí você transformou. E aí, como você identifica quando você tem que contratar alguém terceiro nessa jornada, ou você pode utilizar do seu time? É só por questão de quantidade de festas, ou existe algum outro tipo de demanda para essa seleção? Então, a terceirização ela só acontece quando nós não temos o figurino no nosso estoque, né? Quando a gente não tem essa produção pronta. Então, a gente tem algumas empresas parceiras que fornecem para a gente esse figurino. São empresas, né, do mesmo segmento, parceiros mesmo nossos, que nos ajudam nessa parte, assim como nós também ajudamos eles. É uma parceria que a gente tem. Na verdade, só 2 empresas que a gente faz essa parceria. Então, assim, a gente só terceiriza nessa situação, quando a gente precisa de uma produção mais rápida, né? E a gente conta com essas pessoas, mas a gente não terceiriza tanto assim, né? Só em casos específicos, porque hoje a gente já tem muitos personagens, né? Uhum. E, assim, é um trabalho que existe essa demanda reprimida. Não tem como eu atender todo mundo. Eu consigo aumentar a escala colocando mais pessoas, mas ainda assim vai ser limitado. Ainda assim vai ser difícil de conseguir atender todo mundo, né? Então, assim, a minha forma de escalar, né, hoje, né, vai ser mais atendendo outras regiões, quando, né, a Realize não for só aqui em Belo Horizonte, na região de Belo Horizonte, mas quando a gente estiver em São Paulo, Rio de Janeiro, aí vai aumentar, né, o fluxo de festa mais quando a gente tiver outras unidades. Você pretende ir para esses outros lugares, São Paulo, Rio? Não, assim, a nossa meta no futuro é essa, é a gente ter outras unidades próprias fazendo esse trabalho. Hoje, a Realize, nós temos até um Instagram, chama Casa Realize, é onde a gente tem o nosso espaço. Nesse espaço, a gente promove pequenos eventos. Então, assim, além dos eventos particulares que nós fazemos para os clientes, nós também promovemos alguns eventos. A gente tem alguns eventos exclusivos nossos, que é o Chá das Princesas, para as meninas. Está na nossa pauta. E o acampamento dos heróis, que é onde a gente, né, leva todos os heróis para fazer uma atividade bem, bem legal com as crianças. Então, eles passam a tarde com o personagem ali. E a nossa ideia é que essas unidades tenham isso, né, esses eventos locais também, e além de cursos também de teatro para criança. Então, hoje a gente já deu o nosso primeiro, a gente, né, teve uma oportunidade onde uma professora, ela é psicopedagoga, e formada, né, em teatro e tudo, ela já está dando aula de teatro lá na nossa sede, na Casa Realize. Só que essas aulas são aulas específicas, são aulas de teatro para crianças autistas. É um projeto bem legal, bem diferencial, bem diferente e nunca teve em nenhum lugar. Inclusive, sigam lá a Casa Realize, que vocês vão ver melhor. Perfeito. E quando você identificou, conseguiu conectar o seu negócio com essa missão que você está entregando? Porque isso aqui é muito importante, né? Isso. É muito legal. Você tem essa experiência da sua própria família também, né, Paola? Assim, igual eu falei, a gente sempre acha que
o propósito, ele é algo... Distante. Ele tá separado do que a gente já está fazendo agora. Né? Eu sempre trabalhei no comércio, trabalhei com vendas, e eu achava que o que eu tinha, o meu propósito de vida, era algo que eu tinha que criar, algo que eu tinha que inventar. E, na maioria das vezes, o propósito está do seu lado, ele está no seu ouvido, ele está o tempo todo, só que você não quer ver. Ou você está vendo, mas você está ignorando. Não, eu sei que a minha missão é trabalhar para crianças, com crianças, mas não, tem que fazer outra coisa. Às vezes porque as pessoas falam que você tem que fazer, ou às vezes porque você acaba acreditando, né? Tem uma crença limitante, acha que, não, mas eu conheço muitas pessoas que empreenderam nisso e não deu certo, então não tem que fazer isso, eu tenho que criar uma nova coisa. E não, eu sempre via, né, esse trabalho que eu fazia com criança, algo como voluntário, né, mas que eu ia empreender de uma forma diferente. E quando eu tive essa oportunidade, que foi através de uma oportunidade, né, que eu tive, eu percebi, não, esse que é o meu propósito. Meu propósito é esse trabalho, porque eu faço ele muito bem, né? Existem várias formas de você identificar isso. Eu acredito muito em energia e em espiritualidade. Então, eu via que estava muito conectado com o meu espiritual, com a minha energia, o meu trabalho, sabe? Por mais que era muito difícil eu executar ele, porque é um trabalho muito difícil, sabe? É muita responsabilidade. São muitas pessoas envolvidas. Pensa, a gente tem uma meta pequena, porque eu sei que daqui a um tempo eu vou ver esse vídeo e vou sentir que é pequena, mas assim, a gente precisa fechar pelo menos 90 contratos por mês. Pelo menos, sem contar os que já estão para cada mês, né? Então, assim, é muita responsabilidade. Quando você fala de 90 clientes a mais que você tem que ter todo mês, então, assim, é coisa que eu sei que é uma responsabilidade muito grande. E mesmo com essa responsabilidade, mesmo sendo muito difícil, eu sinto que é o que eu preciso fazer, sabe? E, assim, além da experiência que eu já tive em todas as festas, né, de crianças, as reações delas, o sentimento que esse trabalho proporciona, porque, sim, eu falo com os meninos, a gente acha que nós que estamos indo levar amor para as crianças, levar a magia, mas é ao contrário, é a gente que está recebendo. Então, a gente tem essa coisa de querer servir, mas a gente está recebendo muito mais do que a gente está oferecendo. E com essa experiência, com esse sentimento, eu tenho certeza clara que esse é o meu propósito. Não tem espaço para não ser isso, sabe? No outro podcast, você até falou que os pais, às vezes, choram na apresentação lá do personagem. É algo bem emocionante para todos os lados, né? Sim, a criança interior todo mundo tem, seja o velho, o adulto, todo mundo tem a criança interior. E alguns adultos, por traumas, por experiências, por crenças, deixa essa criança, às vezes... reprimida. Deixa essa criança reprimida, deixa essa criança quietinha lá dentro. Mas quando a gente vem, a pessoa, quando ela vê, ela já está desmoronando, ela já está chorando. A mãe já está falando, o que você está fazendo comigo que eu estou chorando? O que é isso? A criança, ela está demonstrando a emoção dela do jeito dela puro. E o adulto, sem perceber, também está nisso. Então, é como se ele tirasse essa armadura. Não sou mais adulto, eu sou criança. Todos os nossos vídeos, vocês vão ver sempre os adultos pulando muito, os adultos dançando muito. Porque a gente quer isso, a gente quer proporcionar esses momentos, sabe? Essa memória afetiva com a família, com os amigos. Então, todo mundo se diverte muito. E os velhinhos se emocionam muito. Eu ia te perguntar isso. Eu tenho uma postagem, né, que você fez de uma senhorinha chorando. A gente fez um aniversário, foi a nossa aniversariante mais velha que a gente teve, que foi uma senhora de 93 anos, e o sonho dela era conhecer a Branca de Neve. E eu achei uma experiência muito, assim, vou lembrar para sempre, porque é uma senhora que já viveu 93 anos, tantas experiências maiores ou não, tanta coisa que ela já viveu, mas ela não tinha vivido ainda. Essa oportunidade ela não tinha vivenciado ainda. Então, para a gente foi muito memorável esse momento. E, como eu disse, a gente acha que está indo levar, mas a gente recebeu muito mais. Foi muito gratificante fazer parte disso. Lá tinha várias outras idosas também que, com certeza, vão querer a Branca de Neve no aniversário. E foi muito especial. É sempre muito especial os eventos, sabe? Mas porque a gente também gosta muito de trabalhar com isso. Por isso que a gente sente muito, sabe? E assim, por que você interpreta que os personagens geram tanta identificação? Qual que é o segredo disso tudo? De acordo com tudo que você já estudou e tal, por que os personagens ainda geram esse sentimento?
Eu acredito muito, né, como eu falei, em energia e, assim, as histórias dos personagens são histórias muito emocionantes, onde as pessoas, elas se identificam, eu até falei isso, né, tô recordando aqui, mas as pessoas, elas se identificam muito com as histórias, né, porque são histórias perfeitas. Então, assim, às vezes não se identifica nem com o que ela já viveu em si, mas o que pode acontecer para ela. Tem igual a Cinderela, por exemplo. É uma princesa onde ela sofria muito no início, né? É uma história que, se você for analisar de uma forma adulta, né, você vai ver que era uma agressão psicológica. Ela vivia vários momentos difíceis de choro, porque ela não queria ter uma vida tão sofrida como ela tinha. Só que até que mudou, né? O sonho dela foi realizado e, no meio do caminho, ela encontrou, né, o príncipe, que não é sobre isso, mas sobre a força de vontade dela, o sonho que ela tinha de superar isso tudo. Então, assim, as crianças acabam se identificando com essas histórias e querem ter essa mesma experiência. E os heróis, eles inspiram muito as crianças. Todos os meninos querem ser heróis. Todo menino quer salvar o mundo, todo menino ele quer vestir uma máscara e dar pirueta para lá e para cá. Então, assim, as crianças se inspiram muito. Essas histórias, elas são importantes para o desenvolvimento das crianças. E é isso, é muito importante. Até deu branco aqui para falar, corta. Não, maravilhoso. Assim, vou fazer uma pergunta polêmica, tá? Ixi, não. Eita! Vou fazer. Pô, você falou que as princesas em si tinham muito, assim, a história ligada a encontrar o príncipe, né? Uhum. E a gente vê que isso tá mudando, cara. Sim. E que bom que isso tá mudando. Teve um lançamento do filme da Barbie e tal, a gente viu que era uma mensagem diferente. E, assim, como que você identifica, vê essa mudança no mercado? Qual que é a importância disso tudo que tá acontecendo agora? A própria Marvel também, agora ela tá preparando muito terreno para super-heroínas. Também, tá surgindo a Capitã Marvel, né? Tanto que agora no Pantera 2 foi a Shuri. Ela já substituiu, né, o Exatamente. Pantera. Então, como que é esse movimento para vocês, assim? Tanto na questão de negócio, tanto na questão da Paola também. Não, para mim é algo incrível e, ao mesmo tempo, o mínimo que tinha que estar acontecendo, sabe? As pessoas falam muito sobre isso, né? Sobre empoderamento feminino, sobre a importância da mulher, né, sendo líder, mas as pessoas não fazem isso, né? Elas têm muito teoria, tem leis hoje, mas, assim, é muito só teórico. E ter esses desenhos, esses filmes que inspiram... A Moana mesmo é um personagem que me inspira muito. Essa coisa dela ser empoderada, dela ser líder, né? A Moana, ela tem o pai dela, que sempre protegeu ela. Eu me identifico muito com a história dela, porque o pai dela nunca deixava ela ir para o mar, porque ele queria proteger ela das coisas ruins que poderiam acontecer com ela se ela dela, fosse. Né? Mas, ao mesmo tempo, ela provou para ele que não, eu sou Moana de Motunui e eu vou conseguir fazer o que tem que ser feito. E isso inspira muito as crianças hoje em dia. E é muito importante isso justamente para isso, para as crianças conseguirem se inspirar e conseguir também se encontrar o seu lugar no mundo e descobrir o seu propósito. Esses filmes, eles são mais do que necessários, né? Muitas pessoas, assim, acaba que tudo é uma perspectiva. Por mais que as princesas tenham essa coisa dos príncipes, eu nunca vi esses filmes com o príncipe sendo um filme opressor, ou um filme que não seja enaltecendo as princesas. Pelo contrário, eu percebi que o príncipe, ele foi uma pequena coisa que aconteceu na história dela. E isso é com todas as princesas. Eu não acredito que foi o príncipe que salvou elas. Eu acredito que ele foi ele ajudou ela, mas a história, ela é a protagonista da história dela. A prova disso, por exemplo, o filme da Branca de Neve. O príncipe só aparece em 2 cenas no filme. No entanto, eu acho que no filme não fala o nome dele, ele é príncipe. Não, ninguém nem sabe quem é o príncipe do Ele aparece quando ele apaixona por ela pela primeira vez e, no final, quando ele dá o beijo de amor verdadeiro. Mas a história em si, quando você para ver, existe tantas coisas com uma mensagem tão mais importante do que só essa. A Branca de Neve mesmo, ela tinha, né, essa coisa da madrasta
proibir ela de sair, proibir ela de fazer qualquer coisa. Tinha a questão da inveja que ela tinha muito com ela. Então, assim, ela passou por tantas coisas, foi tão difícil para ela, até que ela conheceu os anões e eles acreditaram nela. Ela acabou sendo líder dos anões, porque ela que cuidava deles, ela que fazia tudo, né? E ela se tornou inspiração para eles também. Sim, então, assim, por mais que a gente sabe que o intuito do filme provavelmente não era esse, de só enaltecer ela, mas era de criar um romance onde o príncipe aparece e tudo muda. Mas eu já vejo diferente. Eu já vejo que é ela que é a protagonista da história. O príncipe, ele foi uma parte que aconteceu ali, assim como outros personagens também só aparecem. Mas eu acredito muito nisso. Mas é óbvio que hoje os filmes estão mais empoderados. Os filmes realmente estão mostrando a importância da mulher, né? O filme da Barbie mesmo é um filme feminista, né? A escritora, ela é feminista. E o intuito dela era esse, de mostrar que toda mulher pode fazer o que ela quiser. E ocupar o lugar que ela quiser. Se a mulher quiser ser presidente, ela vai ser presidente. Se a mulher quiser ser empresária, ela vai Pilota. ser... tudo que ela quiser. Eu acho, assim, a Barbie, ela sempre teve isso. Sim. Sempre teve todas as profissões da Barbie. E ela sempre foi a protagonista. Então, foi só um retrato do que a gente viu, né? A vida inteira da Barbie já fazendo. Eu ainda não vi o filme, perdão. Pode conter spoiler aqui. Mas ai. o filme dela é interessante porque quando você para ver a história da Barbie, como começou, no início, o objetivo em si, acredito que não foi esse, sim, de representar. No entanto, a primeira Barbie, ela é estereotipada, né? Ela é um padrão. E no filme mesmo, spoiler, foi mal, mas no filme mesmo, mostra o tanto que isso gerou um impacto, sabe? De ser estereotipada demais. Onde as mulheres não se identificavam com ela. Poxa, eu não sou loira, eu não sou magra, eu não tenho olho azul. Então, eu não sou uma Barbie. E aí que, aos poucos, veio construindo essa forma de representar ainda mais. Então, começaram a fazer Barbie de todos os modelos. Barbie até cadeirante, Barbie com vitiligo, que é aquela, né, as manchas que tem na pele. Então, assim, aí sim que eles depois começaram a fazer a Barbie de vários padrões. Porque não existe só um modelo de Barbie, existem vários modelos de Barbie. Eu vi um take do filme da Barbie grávida. Não, você é esquisita. Você não vai aparecer. Deixa eu te perguntar. Tadinha. Como que o impacto desse... Não, como que o filme impactou a sua empresa nesse lançamento? Como é que ele influenciou? Então, a Barbie, ela sempre... Por a gente estar trabalhando com coisas temáticas, né? O nosso trabalho é muito temático. O tema da Barbie, ele sempre esteve muito presente, né? Ele é um tema muito atemporal. Então, assim, a mãe ensina para a criança o que ela aprendeu quando ela era criança. Então, assim, as crianças já amavam muito a Barbie e tudo. Eu não fiz, no início, eu falo assim, hoje, agora, que está alavancando muito mais. É óbvio que aumentou, né? Não posso falar que não aumentou. Mas, assim, eu em si, eu não criei o marketing em cima dela, não consegui, não deu tempo. Não deu tempo, Não né? deu tempo de eu fazer. Por quê? As empresas começaram a contratar a gente para fazer o marketing deles. Então, assim, cafeteria chamou a gente para fazer o lançamento do prato deles com a Barbie lá no dia do lançamento. Eram alguns restaurantes que tinham comida temática da Barbie, então eles queriam a Barbie e o Ken de verdade para fazer o lançamento. Então, assim, a gente foi muito contratado para fazer esses trabalhos, o que antes não era tanto e agora está sendo. Tudo é Barbie. Hoje... E esses grandes movimentos corresponde muito à alavancagem da receita da Realiza? Com certeza. Então, toda vez que tem um novo lançamento, como vocês se preparam para isso acontecer, né? E isso traz uma nova fonte de renda, né? Sim, é mais uma chance da gente conseguir aumentar, né? Filmes mesmo, a gente sempre fica atento Isso a que eu ia te quando perguntar. lançar. A gente fica muito atento, assim, quando que vai lançar, atualiza os figurinos. Às vezes a gente consegue, né, com alguns spoilers, como que é a produção nova do filme. Então, a gente já faz alguma coisa parecida para já lançar o personagem logo após que divulgam que o filme vai sair. Então, a gente fica sempre atento nesses detalhes, sim. E é ótimo, porque o nosso trabalho é um trabalho que ele é muito... não é essa expressão, mas é de modinha. Muita coisa é muito modinha. Temas, por exemplo, a boneca LOL Surprise. É uma boneca que vem numa bola, que você pega essa boneca sortida.
você não sabe qual boneca que tá dentro da bola. Então, a criança faz o pai dela pagar R$ 200 na bola Nossa! pra aparecer uma boneca que ela não sabe qual é. Pai, tá difícil, viu? Tem umas bonecas da LOL que são raras, ultra raras. Então, assim, as crianças ficam naquela coisa de querer achar essas bonecas. Frenético ali. Então, assim, é uma coisa que ficou muito na modinha. Na Genial época, esse modelo de negócio. na época, a É gente tipo aquela fez... caixa de surpresa que tem. É igual tipo o Kinder álbum de Ovo, figurinha. Kinder Ovo. Kinder Ovo também. Kinder Ovo. Kinder Ovo, você vê que é muito antigo. e que então, tem Só assim, que eles fizeram uma coleção, né? Sim, as LOLs têm infinitos tipos de LOL. E foi muito legal. Na época, quando lançou, que foi em 2019, se eu não me engano, Você que já estourou. comprou uma LOL? Já comprei. Já gastei dinheiro comprando uma LOL. E agora eu tenho as LOLs de verdade. O que é mais incrível do que E as ter a pessoas boneca. Muito. Na época, né, que lançou essa bolinha, a bonequinha, foi assim, boom. Parece que eu só tinha festa de LOL. Muita festa de LOL. Então, assim, o nosso mercado é um mercado que a gente precisa estar muito atento às modas do momento, o que as crianças estão pedindo. Igual, quando veio o TikTok, que tema que eu vou fazer para TikTok? Aí, o que a gente fez? A gente criou uns personagens dançarinos com emojis, a cabeça deles formada de emoji, para fazer as dancinhas de TikTok na festa das crianças, para animar as crianças lá. Então, assim, a gente precisa ficar atento ao que está no momento sendo a febre para a gente lançar. E é ótimo esses momentos, né? A Páscoa mesmo, datas comemorativas, a gente consegue criar coelhos de tudo quanto é tipo de coelho, fazendo visita na casa das crianças, caça aos ovos com as crianças, as lojas mesmo de chocolate contratam os nossos coelhos. Então, assim, existem infinitas possibilidades de crescer nesse mercado, né? E a gente tem feito isso cada dia mais para vingar aí, né? Eu tenho uma curiosidade da sua empresa, é um pensamento. Qual que é o personagem que as pessoas mais pedem? O Mickey, a Minnie, as princesas? Assim, o que tá ali na liderança? Ali? Mickey e Minnie é o tema que mais sai, assim, disparado. Mas se for olhar heróis, o Homem-Aranha é o tema que mais bomba. E princesas era Moana, vai voltar. Moana sempre foi a maior, mas agora, assim, Frozen é o tema que as crianças são alucinadas, são apaixonadas. Então, assim, o maior, o principal é o Mickey e a Minnie, né, e a turma. Mas depois deles, falando de heróis, de todos os heróis, o mais popular é o Homem-Aranha e das princesas é a Elsa. Sem dúvida, o Frozen, né? Eu já o mais levei popular. muitas. Já levou, né? Eu já levei algumas Frozen. Uhum. Perfeito. Aqui você falou que você tem festas, né? Tem eventos. E você tem alguma outro tipo de evento que você faz, além disso? A Realize faz? Então, a gente promove... Você fala conta própria? O que eu promovo? Não, eu falo Realize mesmo. Vamos supor, eu quero contratar a Realize para festas, para uma presença VIP, eventos. O que mais eu posso contratar vocês? Então, a gente faz todo tipo de evento que seja para crianças. Seja ele loja... Então, na porta da loja, uma inauguração de uma loja. Então, eles contratam os personagens para ficar ali fazendo uma presença VIP. Escola, a gente participa de colônias de férias, participa de volta às aulas, fim das aulas. Sim, Dia do Índio, por exemplo. Qualquer data comemorativa, a escola chama um personagem para estar ali fazendo um trabalho, né, com entretenimento. Sim. Fazemos espetáculos, que agora esse ano a gente começou fazendo o nosso primeiro espetáculo. A gente fez o nosso primeiro espetáculo já tem alguns meses e foi o espetáculo com acessibilidade. Então, foi a nossa primeira grande experiência fazendo um trabalho com inclusão, que foi com os personagens, todos eles nas músicas, fazendo sinalização com libras. Foi um trabalho muito importante. Fazemos espetáculos, fazemos pocket show, que é um trabalho mais reduzido do espetáculo. São pequenas apresentações. E promovemos esses eventos na casa, né? O como eu tinha falado. E agora a gente está começando as aulas de teatro para as crianças. Então, assim, além dos eventos, que existem vários tipos de evento que nós podemos atender, na nossa sede a gente vai começar a promover alguns eventos exclusivos nossos e começar a fazer algumas atividades para as crianças mesmo da região. Maravilhoso. E vocês lançaram esse espetáculo muito interessante, né? Eu vi a postagem lá e é muito legal. Sentimentos são. Sim. E conta pra gente um pouco mais de como foi essa experiência, porque é um pouco diferente do que você já faz, né? Sim. É diferente do que eu já faço e do que eu já vi também, sabe? Como surgiu a ideia? Como foi as vendas? Eu sempre fui muito, falar assim, desde da questão... Porque, assim, todo mundo que trabalha nesse mercado quer um dia ter uma oportunidade de fazer algo maior, né? Um espetáculo, uma apresentação maior.
E sempre foi o meu sonho fazer, só que eu ainda não tinha conseguido visualizar isso tão claro, né? Porque precisava de muito treino, precisava ter uma equipe bem profissional. E foi quando a gente decidiu, né? No ano passado eu reuni com algumas pessoas, porque na Realize tem todos os atores e eu tenho algumas pessoas que me ajudam muito na direção também, que é a Virgínia e o Igor. Os dois são diretores também, artísticos, e a gente viu a necessidade de fazer algo maior, sabe? Que a gente já tem uma produção muito bonita e as pessoas que também são pessoas muito boas, então a gente falou, não, vamos executar, vamos planejar e vamos ir para o palco. Foi uma experiência muito difícil, eu confesso, assim, para mim, porque foram muitos dias de ensaio e a nossa produção foi do zero. Então, desde a cenografia até o ensaio, tudo a gente que teve que fazer, né? Assim, eu tive as pessoas que me ajudaram muito nisso, mas assim, foi muito difícil, porque a gente não teve patrocinadores, eu não busquei patrocinador, não busquei investidores, nada. Eu decidi fazer tudo, né? A gente tem um caixa para isso, então Sim. a gente decidiu investir nesse trabalho. Então, assim, o painel eu mandei fazer do jeitinho que eu queria, as coisas para cenografia, os figurinos, todos os figurinos são exclusivos meus, todos eles da Bela e a Fera, seja o bule, a xícara, não é igual a nenhum lugar, são todos, a não ser do filme, igual, né? Mas, assim, todos são meus, ninguém tem igual a eles. A plumete, todos os personagens mesmo. Então, assim, foi difícil a criação, mas com a ajuda, né, da equipe, a gente conseguiu criar. A nossa diretora, Virgínia, fez o roteiro da peça, e nas reuniões eu falei, eu quero que esse espetáculo seja um espetáculo com acessibilidade. Tem que ter. Em 2015, eu fiz um curso de Libras, onde eu me formei. Quando eu trabalhava na prefeitura, ia muitas pessoas surdas lá nesse lugar onde eu trabalhava, porque a gente prestava atendimento para pessoas com deficiência. Então, as pessoas iam, né, até esses lugares buscar alguns benefícios, enfim. E ninguém falava em Libras lá. E eu falei, gente, como que as pessoas vão se comunicar? Como que a psicóloga vai comunicar com essa mulher? Então, aí eu tive a vontade de fazer o curso, até que eu fiz o curso de Libras e comecei a amar muito, sabe? Essa forma de se comunicar, né? Na pandemia, eu gravei meu primeiro vídeo cantando em Libras, um vídeo muito legal também, e comecei a querer, sabe, mostrar mais para as pessoas, né? Fui a primeira a fazer esses vídeos de princesa, fazendo a dublagem com as músicas em Libras. E meu professor, Daniel, chamei ele e falei, Daniel, preciso de você para fazer esse espetáculo. No processo do espetáculo, a gente conseguiu outros trabalhos antes de executar esse com Libras, onde o shopping, eles precisavam fazer uma apresentação com acessibilidade, e eu falei com eles, eu não sou bilíngue em Libras não, mas eu vou treinar o povo e a gente vai fazer. Então, a gente fez a nossa primeira apresentação em Libras, que foi uma apresentação do Jasmine, né, e Aladim, onde eu era Jasmine. Foi uma apresentação muito linda, muito emocionante. Tinha muita criança surda, muito adulto. Foi muito especial. E isso tudo no ensaio da Bela e a Fera acontecendo. Uhum. A gente teve que tirar uma parte das pessoas que estavam envolvidas para treinar para essa apresentação. E até que veio o espetáculo da Bela e a Fera. Foi muito difícil, né? No entanto, a gente só fez as músicas dubladas, porque é muito difícil você falar e fazer os sinais ao mesmo tempo. Existe um outro nome, eu não estou lembrando. Mas é muito difícil você falar. No entanto, você vê um intérprete sempre só com as expressões, fazendo sinais. Ele não está falando junto, porque é muito difícil. Não é todo mundo que consegue. E como era a nossa primeira experiência, só as músicas dublando que a gente fez, né? Os sinais e tudo. E foi muito lindo, foi muito emocionante. Quem não é surdo e vê, fica emocionado, fica encantado. Imagina quem é surdo e está entendendo tudo, todos os sentimentos, tudo que a gente quer passar. E por eu acreditar que esse trabalho é um propósito, eu não via outra forma, não sei, eu preciso levar para mais pessoas, para mais crianças. E as crianças surdas, por eu ter tido essa experiência, né, no meu outro trabalho, eu falei, não, eu preciso levar elas. E no espetáculo foi em média de 15 a 18 crianças surdas que foi assistir o espetáculo. Uau. E assim, se fosse uma, para a gente já estava incrível, mas foram muitas crianças. Então, assim, o nosso objetivo é fazer essa inclusão. Foi crianças autistas, foi
esse público, né, que não tem tanta inclusão para eles, a gente levou eles para o teatro, para eles também terem essa experiência. Maravilhoso. Sobre o espetáculo, como que foi o processo de vendas? Então, a gente fez anúncio, né, para conseguir captar esses clientes, mas as nossas vendas já são muito orgânicas. Tudo que a gente faz, as pessoas ficam de olho. Então, assim, em um mês já não tinha mais ingresso disponível. As pessoas compram muito a ideia de tudo que a gente faz. E como a gente promoveu algo diferente que não tinha, as pessoas ficaram curiosas, né? Então, assim, a gente investiu em anúncio, mas, ao mesmo tempo, muita gente procurou. Então, foi assim... Então, você tem uma comunidade bem engajada já. Sim. A gente tem grupos de mães, a gente tem seguidores, né, que sempre estão aí acompanhando tudo que a gente faz. E, muito provavelmente, aquilo que a gente falou lá no início do LTV, o seu deve ser alto, né? A galera deve voltar a fazer negócio com você muito. com muita frequência, né? Você já calculou essa taxa, mais ou menos, dentro do seu negócio? Olha, de cabeça, sim, eu não vou saber te falar um número exato, mas com certeza a gente tem um número bem importante, assim, sabe? Porque quando a gente fecha a festa, a gente mantém o contato com o cliente ali, sabe? Na festa mesmo, os personagens, mamães, não me xingam, mas nas festas, os personagens, eles falam. As crianças, quando elas choram, quando elas não querem que a gente vá embora, quando acontece desses momentos, a gente fala com a criança assim: pede para sua mamãe ligar para a fada madrinha, porque a fada madrinha ela consegue fazer uma chamada de vídeo pelo WhatsApp da sua mamãe. E a gente consegue vender a videochamada, e na videochamada a gente pede para a criança para chamar. Mamãe, estão escutando? A gente pede, né? A gente bate um papo com a criança, então a mãe já marca um café da manhã. A gente tem vários outros serviços, sabe? Que a gente sempre vai estar mostrando ali para eles. Você não esquece o cliente de lado ali, então. Os clientes do Chá das Princesas, por exemplo, a maioria deles, é alto o número, mas assim, sei lá, 80% das pessoas que vão no Chá das Princesas, depois eles contratam as princesas para ir nas festas. Você tem um ecossistema essa grande conversão, lá dentro, né? essa conversão ela é real, existe isso mesmo, sabe? Quando a pessoa ela tem o primeiro contato com a gente, ela quer de novo, sabe? E a gente deixa esse gostinho de quero mais, né? Com brindes, a gente vai, né, deixando o cliente bem satisfeito, bem feliz e sempre mantendo o contato, né? A gente cadastra todos os clientes hoje no nosso sistema. Então, a gente tem um lembrete, né, automatizado, que está chegando, né, a festa dessa pessoa de novo. Então, a gente entra em contato com esse cliente para oferecer. E esse ano, qual que vai ser o personagem? A gente já conversa com eles como se eles já tivessem fechado com a gente, só falta escolher o tema. Que é técnica de venda, né? É isso que a gente faz. Muito bom. E assim, Paula, hoje, acho que o momento ele é muito diferente do que você começou lá atrás, né? Hoje, com essas grandes tecnologias, tudo que a gente tem atualmente, o que você faria diferente do que a Paula fez lá atrás? O que eu faria diferente? Quando eu comecei, eu tinha muito medo de aparecer, sabe? As pessoas chegavam para mim: você é filha da Paola? Eu falava: sim, sou a filha da Paola. Eu tinha muito medo, sabe? As pessoas tinham preconceito por eu ser muito nova, e eu também tinha esse preconceito. Eu pensava: nossa, as pessoas não vão dar credibilidade por eu ser nova. Você tinha essa insegurança? Muita insegurança. Eu falava: gente, eu quero empreender, mas eu quero ficar nos bastidores. Eu não quero que ninguém me vê. E não tem como você vender sem as pessoas te ver, né? Pessoas compram pessoas. O seu cliente não vai te contratar só pelo que você oferece, mas é porque você está oferecendo para ele. Então, eu tinha muito medo. Eu falava: meu Deus, eu sou filha da Paola, sim, você quer falar com ela? Eu falava assim. Minha mãe, várias vezes, já foi comigo em evento, e eles chegavam para ela e falavam: Paola, tudo bem? Eu cutucando ela para ela não falar que era Paola, eu. E minha mãe falava: não. Assume. E minha mãe falava: não, a Paola é essa aqui, minha filha, você tá achando? Né? Eu que sou a Paola, não, meu nome é Patrícia, eu sou a mãe da Paola, eu não sou a Paola. Então, assim, eu tinha muita insegurança, eu tinha muito medo de empreender, de botar a cara, assim, no jogo. E o que eu faria diferente era isso, era não me esconder, né? Eu não preciso disso. No entanto, quando eu decidi não me esconder mais, bum, foi aí que tudo começou. Foi aí que as pessoas já não falavam comigo só como se eu fosse a Moana, né? Essa cliente mesmo das princesas, como eu falei, ela não queria a Moana, mas ela queria que eu, Paola, levasse outras princesas para a festa dela. Então, assim, foi muito importante eu ter me posicionado, sabe?
é o que as pessoas falham muito hoje, né? As pessoas querem vender, mas não quer colocar a cara, né? E não tem como crescer assim, porque as pessoas compram pessoas, né? E toda vez que eu me mantive assim, insegura, aí às vezes uma empresa muito grande, prefeitura, queria fazer uma reunião comigo, eu falava, meu Deus. Eu sempre fui, mas eu ficava assim, e agora? Vou ter que pôr um blazer, vou ter que falar grosso. Hoje não, hoje eu sou, né? Você mesma. Eu sou eu mesma, eu adoro falar que sou eu. Hoje as pessoas conseguem perceber que sou eu também. Acho que todo mundo sabe quem que é o dono do negócio quando vê ali, mas quando perguntam da Paola, eu falo, não, Paola, sou eu, tudo bem? Aí me deixando no vácuo de novo. Tudo bem? Que ódio. Tudo bem? Tudo eu jóia? gosto de falar que eu sou a Paola. Poxa, Matheus. Gente, deleta. Viajei. Mas eu gosto de falar que sou eu, sabe? Eu gosto de ser a líder, de mostrar, né, que eu que sou a responsável. Porque isso é o que eu amo fazer, né? Então, assim, não tem porquê eu me esconder, né? E quando eu comecei a me mostrar mais, quando eu quis me posicionar nas redes sociais, né, postar mais meu rosto, as pessoas começaram a se identificar mais, começaram a gostar mais de mim, sabe? E esse processo, até você chegar nesse patamar que você está hoje, como que foi a sua evolução? Chegou a fazer cursos, oratória, sei lá, alguma coisa diferente? Ah, muitos, né? Eu sou muito autodidata, né? Eu não tenho uma formação superior, assim, de faculdade, mas, assim, sempre estudei, sempre quis me desenvolver. Até hoje eu busco isso. Inclusive, eu fiz uma gravação hoje, onde o cara já me deu um monte de dica lá, ele tentou até me vender um curso dele lá. Então, Eita. assim, eu gosto muito de me desenvolver. E eu me inspiro muito, né, em outras pessoas. Na verdade, eu me inspiro muito na Disney em si. Então, eu gosto de modelar né, essa cultura deles, o estilo de liderança que eles têm. Então, assim, foi muito difícil. Eu era muito tímida. Se você pegar vídeo meu, muito insegura, falando meio baixo, postura triste, não passando, sabe, escondendo assim no Zero microfone. confiança, né? Zero. Mas hoje não. Hoje eu já não tenho isso. Pelo contrário, eu gosto muito. É claro, rola nervosismo, timidez, porque é sempre novidade. O nervosismo eu acho que ele é necessário. O friozinho da barriga mostra que você ainda se Sim, importa com aquilo. Sim, Então, assim, eu não nasci pronta. Eu acredito em dons, mas eu acredito muito mais em... Não é muito mais, mas eu acredito muito em desenvolvimento, sabe? Eu acho que todo mundo pode Toda habilidade pode ser desenvolvida. Eu né? acredito, assim, Deus realmente, ele dá a missão para cada um de nós, mas ele quer que a gente se desenvolve aqui também, né? Não é porque a minha missão é promover essa experiência lúdica com as crianças que eu estou pronta. Não, pelo contrário. Eu tenho a minha missão e eu preciso estudar para eu conseguir fazer ela, porque senão eu vou fazer outras coisas para outras pessoas. Eu vou viver o sonho das outras pessoas, né? Você falou da Disney, você fez um curso. Como que foi essa experiência? Eu sempre já li muitos livros que ensinam técnicas de venda da Disney, que ensinam sobre as culturas. Sempre já li bastante coisa e estudei muito sobre. E, recentemente, esse ano, eu fiz um curso chamado Efeito Disney, que é um curso que eu acho que é Alexandre Espíndola. Só lembro o sobrenome, mas acho que é isso mesmo, Alexandre Espíndola. É um curso que ele fez para ensinar as técnicas da Disney. É um curso assim, completaço, muito bom, uma imersão mesmo que eu fiz, aprendendo tudo. E o mais doido foi que eu era a única mulher lá que trabalhava com evento infantil. Não tinha ninguém que trabalhava com evento lá. Todo mundo era dono de joalheria, dono de time de futebol. Era gente assim, com empresas completamente diferentes, mas que foram lá para aprender sobre o que a Disney faz. A Disney é um exemplo para muitas empresas. Todos os negócios, Todos pode os se negócios inspirar. mesmo. Quando a gente fala de gerar experiência para o cliente, a Disney é a principal, é a referência. Né? E aí, trazendo isso para o seu negócio, como que você conseguiu converter essa expertise da Disney de gerar momentos inesquecíveis para a Realize? Então, eu me identifico muito, né, com o propósito deles, né? O propósito da Disney mesmo eles falam gerar felicidade, né, construir felicidades. E é isso que eu quero proporcionar para os meus clientes também. Eu quero que eles se sintam felizes, eu quero que eles se sintam realizados, né? Eu quero que eles pensem, sonhem e realizem, literalmente, né? Que é meu slogan esse. Então, assim, tudo que eles fazem, por incrível que pareça, eu, antes de saber, eu já fazia naturalmente, sabe? Essa importância
né, de escutar o cliente, de entender, de Uau. cuidar. Hoje, o que as pessoas precisam entender aqui, a palavra serviço, né? Eu vou para o meu serviço. As pessoas falam isso de uma forma tão negativa hoje que a gente não dá nem atenção à palavra em si, serviço. O que é serviço? Serviço é você servir. Independente se você gosta ou não, você está ali servindo o outro. E eu sempre encarei esse trabalho assim, eu falo com os meninos, falei, gente, a gente está indo servir o outro. A gente precisa entender isso. Então, a gente tem que levar o nosso melhor. Né? Se você for olhar, as pessoas mais bem-sucedidas, elas fazem até mais do que elas são pagas para fazer. Exatamente. E é um dos jeitos, né, de você conseguir conquistar ainda mais o seu cliente. É você fazendo ainda mais do que você ofereceu. É você entregar mais, é você surpreender, é você encantar eles nos detalhes. Seja dando uma coroa de surpresa na hora dos parabéns para a aniversariante, coroando ela, seja fazendo, né, uma brincadeira diferente igual. A gente gosta muito de saber muito as músicas preferidas da criança, né? Porque a gente tem nossas músicas que a gente usa, mas igual já aconteceu do Homem-Aranha dançar uma música do Rei Leão. Só que a pessoa de fora pode... Como assim o Homem-Aranha usou uma música do Rei Leão na hora das brincadeiras? Mas foi porque o menino, desde bebezinho, ele escuta essa música. E quando ele viu o herói dele favorito cantando e dançando a música do Rei Leão, o menino ficou louco. Ele, como que o Homem-Aranha sabe dessa música? Então, assim, isso já desperta uma emoção muito grande. E o pai vê isso, vê o filho dele emocionado por causa disso, é algo que ele não sabia que ia acontecer. Então, é muito importante. Então, a gente dá muita atenção a isso. Mas, assim, o principal, eu até comentei com vocês, eu, assim, dou atenção total para os meus clientes, sou apaixonada por todos, faço de tudo, mas o mais importante que eu acho que para toda empresa, e é o que eu faço, eu priorizo muito as pessoas que trabalham comigo, sabe? Então, assim, acho que muito importante, antes de você querer entregar para o seu cliente alguma coisa, você cuidar das pessoas que você está trabalhando ali, as pessoas que estão servindo com você. E na Realize, assim, minha prioridade é eles, sabe? O bem-estar deles, a satisfação em trabalhar é o principal. Eu amo porque lá na Realize eu tenho uma prateleira cheia de bonecos, cheia das coisas, e eu tenho um troféu que é tipo um Oscar, que uma colaboradora nossa me deu, que chama, tá escrito em inglês, desculpa, a gente não sei falar inglês, mas tá escrito melhor chefe, que é... Uau. Não sei o que lá, boss, não é? Uhum. Alguma coisa assim, eu não sei não. The best. Isso, tipo The isso. best boss. Alguma coisa assim. E aí, ela me deu esse troféu e eu falei... Não, eu não acreditei. Ela viajou para Hollywood e trouxe esse troféu para mim. Eu falei, que isso, Larissa? Como assim? Ela tá assim, porque você é a melhor chefe. Eu falei, Uau. meu Deus do céu. E para mim, não tem nada mais gratificante. Então, antes de eu querer realizar o sonho dos meus clientes, eu quero das pessoas que trabalham comigo. Eu me preocupo muito com isso, Um sabe? funcionário infeliz, ele não vai dar o melhor dele, né? Não vai, não não também vai. cativar o Não, e cliente. ele não vai gerar a experiência, né, que a Realize quer. Então, assim, eu gosto de cuidar das pessoas que trabalham comigo, sabe? Eu gosto de fazer elas se sentirem importantes porque elas são importantes. Para mim, elas são mais do que... Até chegar na festa, sabe? É muita coisa antes. Então, assim, eu me preocupo muito com todos eles e eu acho que isso é um diferencial também que a Realize tem, sabe? Porque as pessoas que trabalham lá, elas gostam de trabalhar com a gente, sabe? Eu quero pegar um gancho nesse de criar momentos únicos, momentos inesquecíveis e únicos. Qual dica você daria para o João, que tem a empresa dele lá, para criar isso, para cativar o cliente Converter dele? esse modelo que você criou para Realize em outros negócios, né, em linhas Que gerais. dica você daria com seu conhecimento e sabedoria? Então, assim, eu acho que para trabalhar com isso, a pessoa ela tem que gostar. Então, assim, ela entregar o melhor que ela poderia fazer, né? E levar isso muito a sério, botar realmente um sentimento nisso que ela está fazendo, né? Hoje as pessoas elas modelam muito a ideia e esquecem que ela precisa ter um propósito no que ela está fazendo. Por que algumas pessoas crescem muito fazendo algo que viraliza e outras pessoas que copiam não viralizam tanto? Porque essa pessoa ela não tem o mesmo propósito, ela quer o mesmo resultado, mas ela não quer fazer ela não quer fazer exatamente o passo a passo. Então, assim, o João, eu sugiro para ele que ele realmente faça algo com um propósito. Qual que é o propósito dele? É encantar o cliente dele? Então, ele vai precisar se capacitar, vai precisar buscar e descobrir a essência dele, a identidade dele, porque
só eu falar com ele o que eu faço não vai adiantar. Ele não vai ter os mesmos resultados que o meu. Ele precisa realmente modelar quem tem sucesso, mas, ao mesmo tempo, ele precisa descobrir o que ele tem de melhor para ele oferecer isso para o cliente, né? Esse diferencial dele. Então, eu acho que o mais importante é isso, é ele identificar o que ele pode oferecer de melhor e fazer bem feito, né? Com amor, com alegria e responsabilidade. E assim, conectando muito com o que ela falou, né? Eu acho que nunca é errado a gente olhar para o nosso cliente e se perguntar o que ele quer, né? Como ele quer receber aquilo, o que ele quer receber, qual a experiência ele espera naquilo. Que é muito o que a Realize faz. Sim. E é muito o que as grandes empresas fazem também, né? Então, a dica para o João aí, de fato, além de ele conseguir conectar, fazer o que ele gosta, né? Na realidade, é de fato focar no cliente. O foco no Sim. cliente é sempre um dos passos que é difícil errar. Hoje as pessoas, elas, né, hoje tem tantas ferramentas automáticas, né, tantas formas de você conseguir agilidade, as pessoas esquecem que a gente está lidando com o ser humano. Sim. Né? Os clientes, eles não são robô para você conversar com eles automático. Então, assim, um atendimento humanizado, por mais que você precise dele ser Faz acelerado, diferença, viu? é importante você dar atenção para o cliente. O cliente, ele gosta de ser ouvido, né? Tem clientes que ligam para a gente. Eu queria ligar, posso? A gente, às vezes, para a gente precisa ser mais rápido, né? Mas dá uma atenção para ele, para ouvir o que ela tem a dizer. Às vezes o cliente chora, desabafa, pede até conselho. A gente não tem muito tempo para fazer isso, mas é importante a gente dar atenção para essas pessoas, porque eles são seres humanos, né? Sim. E hoje está faltando muita empatia, sabe? Muita humanidade nas pessoas. Elas não se colocam no lugar do outro, elas não são humanas. Até os clientes, às vezes, eles tratam a gente como se nós fôssemos robô. Né? Trata a gente como se, não tem ninguém lá, então eu posso falar o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Porque, infelizmente, é a minoria, mas aparecem essas pessoas, né, que são pessoas nada a ver com nada, que vêm criticar ou que vêm dar alguma opinião. Ai, nossa, mas você não tem dinossauro que fala? Nossa, mas antes... Sabe essas pessoas inconvenientes? Sempre Sim. tem. E elas também tratam a gente como se a gente fosse ninguém. E a gente não precisa fazer o mesmo, né? Então, assim, a gente tem um padrão de atendimento lá que as pessoas sempre elogiam. Todo feedback, as pessoas sempre mencionam, desde a hora que ela chega até a gente, até o final, tudo a gente sempre busca e sabe, a dar atenção para o cliente, a cuidar do cliente. Essa excelência desde o primeiro contato, que é importante, até a entrega do que de Sim. fato foi contratado. Maravilhoso. E assim, acho que todo mundo quer saber agora de quais são os próximos passos da Realize. O que tem por vir por aí, né? Você já falou que de vários outros estados e tal. O que a gente tem para esperar aí da Realize? Qual que é o seu planejamento para o futuro aí? Conta pra gente. Nossa, meu planejamento, ele é um pouco longo, mas assim, como eu disse, né, eu sou muito grata a tudo que eu tenho hoje, mas eu não acredito que isso seja o meu patamar, o lugar assim que eu já estou realizada, não. Eu sou muito grata a tudo que eu tenho, mas eu não sou acomodada com isso, sabe? Eu sempre quero mais. Então, assim, eu vejo a Realize daqui a uns anos tendo essas unidades próprias, sendo referência em espetáculos com acessibilidade. Então, assim, onde a Disney Brasil é a Realize, entendeu? Então, assim, eu quero muito proporcionar essa experiência para os clientes com os personagens, deixando esse trabalho ainda mais acessível para todo o público. Então, vamos ter aula de teatro para criança, além dos eventos, né? Vamos começar a promover bastante apresentações maiores, vamos rodar com esses espetáculos, a gente quer muito isso. E uma coisa que eu não tinha falado no outro podcast é que a gente vai montar um canal no YouTube, onde nós vamos ter o nosso próprio personagem. A Realize vai ter uma personagem, ela vai se chamar Amareluna. É uma menina que ela passa por desafios todos os dias e cada episódio um personagem ajuda ela a desvendar esse desafio. Então, por exemplo, a Mareluna, ela está passando por alguma dificuldade para conseguir pegar alguma coisa que está no teto. Exemplo aleatório. E aí, do nada, o Homem-Aranha aparece e ajuda ela a fazer isso. É algo um contexto muito infantil, né? Claro, é mais para o público infantil. Então, a gente vai fazer esses episódios bem legal com essa personagem exclusiva nossa, com músicas. A gente já tem as músicas, a gente vai começar a gravar nesse próximo mês. Então, assim, a gente vai criar esse próprio personagem para ser mais
mais uma chamada aí, sabe? Então, assim, ela vai ter um portal que é o Mundo Realize, onde ela só consegue ter acesso a esses personagens mágicos se ela tiver acesso a Realize. Então, assim, vai incentivar as crianças também. Mãe, eu quero o Mundo Realize, liga para ele, para o Homem-Aranha na minha festa. Então, assim, a gente vai começar a construir essa comunidade, vai ser bem legal. Ela é muito fera, cara. É Ela é demais, muito cara. fera em legal. questão Paula, eu de... tenho certeza que você vai voar muito alto. Amém, E quero assim, muito. pô, tudo que a gente viu aqui, você é a rainha do LTV, cara. Não tem como. E eu queria que você desse aí, final, um conselho pra quem quer ter um LTV maior dentro da empresa. Muito bom. Nossa, é basicamente o que eu falei aqui, né? Assim, dar atenção maior para o cliente, né? E, assim, sempre buscar meios de você manter esse contato com ele o tempo todo, Um né? ecossistema onde ele não consegue sair, ele não né? consegue sair. Então, assim, você ofereceu para ele um produto e ele contratou, já manda o próximo, sabe? Deixa esse gostinho. Exatamente. Sabe? Então, assim, a gente faz muito isso, né? Como eu falei, das videochamadas, do café da manhã. Já aconteceu muito porque nós só ficamos 1h30 no evento. Então, é um tempo que é um ótimo tempo, mas, assim, a criança às vezes quer mais. E a gente não consegue ficar mais. Então, assim, a gente oferece o café da manhã. Então, o personagem ele pode ir lá numa outra data, sem ser uma data comemorativa, mas um dia especial. Fazer essa participação de novo, né? Então, assim, é importante a empresa ela ter outros meios de conseguir manter esse cliente ativo, sabe? E a gente, além de ter, né, um contato direto com eles, sempre conversando, a gente tem esses serviços que a gente promove. Então, assim, mesmo que já passou a festa do filho, ela quer levar ele para ter um encontro nos espetáculos, nas apresentações. Então, assim, uma dica que eu dou é essa, criar, né, algum jeito, algum outro serviço para você continuar mantendo esse cliente ali. Muito bom. Seja dando um cupom de desconto, né? O que a gente faz muito é assim também. Olha, fechando com a gente na próxima, até tal data, a gente consegue fazer isso. Então, assim, a gente sempre vai mantendo contato com o cliente ali. E é muito difícil não contratar de novo. Se não contrata de novo, tem algum motivo, assim, ou de não vai acontecer a festa, porque a gente sempre faz de tudo para o cliente estar sempre ali com a gente. A gente dá muita atenção. Perfeito. Como o nosso podcast é um podcast de negócio, Paola, eu gostaria de saber como que você cuida do seu dinheiro. Eu acho que essa pergunta aqui vai ser bem chave. E eu quero saber como que você lida aí, você faz investimentos. Então, dinheiro é uma coisa que, assim, as pessoas elas não gostam de falar de dinheiro, né? Tem um tabu muito grande. Muito grande. Até igual quando eu falo de sonhos. Eu não tenho problema nenhum em falar que eu gosto de dinheiro, que eu sonho com dinheiro. Eu, se deixar... Quando eu era criança, acho que a profissão ideal para mim era banco, porque eu amava, né? Então, assim, as pessoas, elas têm medo de falar de dinheiro, né? É claro que, assim, durante bastante tempo, eu não conseguia ter um controle financeiro muito grande, assim como a maioria não tem. E eu acho que o problema é esse, sabe? Hoje, nós temos um controle financeiro, né? Onde eu tenho uma assessora que fica responsável por esse controle financeiro. Então, assim, a gente anota tudo, a gente tem um controle. Nós temos os nossos investimentos que a empresa faz e deixa sempre dinheiro no caixa, não é aquela bagunça de gastação desnecessária, não. A gente sempre está preparado pelo que pode vir, né? Na pandemia mesmo, eu só consegui mesmo porque eu tinha um pouco guardado ali, porque senão não sei o que ia acontecer. Porque eu tinha acabado de alugar a casa, a gente tinha acabado de alavancar mesmo no negócio, decidir fazer uma viagem. Então, assim, se eu não tivesse poupado, talvez eu não conseguiria estar nem aqui hoje, né? Então, assim, é importante que as pessoas aprendam sobre dinheiro, aprendam a controlar. Meu namorado, ele me ajudou muito nisso quando eu conheci ele. Então, assim, eu não consigo mais fazer o controle da empresa sozinha, porque é muita movimentação, né? Um fluxo muito alto. Então, assim, nós temos o nosso setor financeiro que cuida toda dessa parte financeira da empresa. E para a pessoa que está começando, é importante que ela aprenda a cuidar do dinheiro dela, aprenda a administrar. Que não seja assim, mas eu não ganho muito, eu faço um serviço muito baratinho. Começa a anotar, sabe, o que entra, o que sai, para você ver no final qual que é a sua receita. Eu né? acredito também, Matheus, né, que tem que fazer aquela separação da pessoa Sim, física e pessoa jurídica. Isso é o básico. Se não, se misturar, cara, já era. Não tem como pegar o cartão da empresa e ir no shopping comprar roupa.
tem que saber separar, né? Todo mês a gente tira, né? Eu tiro meu Prolabore, tudo certinho, não tem bagunça, não posso fazer isso, porque senão tudo desanda, né? E aí deixa de ser uma empresa, né? E é importante saber dividir, saber separar. E eu faço isso e é difícil, mas a gente está aí aprendendo todos os dias, A né? Paola, pessoa física, faz investimentos? Ainda não faço, Ainda não. mas eu poupo muito, né? Eu Legal. junto dinheiro, a gente, inclusive, vai fazer uma viagem muito importante e é muito dinheiro envolvido. Então, assim, meu investimento, na verdade, é essa viagem. Eu vou para a Disney ano que vem, então, assim, eu ainda não invisto, mas, assim, meu namorado investe por mim, então tá tudo Aí, certo. Perfeito. E lá na Disney você vai filmar muito lá pros... Muito. Gente, vocês vão ver até anúncio meu. Estou aqui na Disney pensando... Por que você ainda não contratou o personagem? Vou fazer, lógico. Já pensou que incrível convidar o personagem favorito da Disney pra ir no seu É aniversário? incrível. Vou fazer muitos Tem que vídeos. pegar esse gatilho. E aprender muito com os processos da Disney, né? Sim, sim. Então vai ser muito legal. Eu sei que vai ser muito bom de aprendizado também essa viagem. Recados finais? Alguns? Cara, principalmente se inscreve, curte, compartilha com seus amigos, né, Paola? Foi muitos insights poderosos aqui. Não, Parte mas já dois. acabou? Já acabou? Não acabou não. Fica aqui, Fica mais um aqui. pouco. 4 horas de podcast. No mínimo, no mínimo. É. Quer deixar algum recado final, Paula? Pense, sonhe e realize. Perfeito. Incrível. Perfeito. Fala suas redes sociais pra galera te seguir. Temos 2 perfis. Realize Produções, com 2 S no final e C, normal. E temos o Casa Realize. O Casa Realize é o Instagram da nossa sede, onde a gente faz o Chá das Princesas e o Acampamento dos Heróis. Mas o Realize Produções é o nosso perfil oficial. Lá você fica por dentro de tudo, consegue chamar a equipe para contratar os personagens e fazer aí a magia para as crianças. Perfeito. Mais Meu alguma Instagram é o Mateus.Augusto. O meu Instagram é KelsenBM. E não esqueça de seguir a gente, @StartMindCast. Isso. Só mais um detalhe, eu gostaria muito de saber o que você mais gostou desse episódio, então compartilha aqui nos comentários o insight que você mais gostou, né? Conta pra gente esse feedback aí que vai ser muito importante. Perfeito. Um forte abraço e tchau, galera.